E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar. Inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o Tei e às vezes nem algo extraordinário deixa algo medíocre viável. E meus amigos, estou aqui pra trazer o segundo episódio, ou na verdade a segunda parte do vídeo que eu trouxe aí há alguns dias, que é falando das cartas absurdas para decks frágeis, medíocres, ou em palavras mais maléficas, decks ruins. E meus amigos, eu vi que vocês gostaram bastante daquele vídeo, então eu resolvi aqui trazer a parte 2 pra gente comentar de mais algumas cartas que são bem fortes e absurdas, mas que infelizmente estão inseridas ali em decks ruins, o que na verdade nem é infelizmente, né? Os decks precisam ter cartas boas, e é aquilo que eu digo. Na época que a gente fazia umas lives criando cartas, imaginando cartas, principalmente quando veio o estudo do Shadow, que eu tava bem hypado, porque como todo mundo sabe, eu adoro o deck de Shadow, mas a gente ficava fazendo algumas cartas lá, e eu sempre digo que quando o deck é ruim e ele vai receber um suporte, cara, o suporte precisa colocar ele pra frente, tá ligado? Então, se a carta for fechada no arquétipo, o arquétipo for fraco, me precisa de uma ajuda pra entrar no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, cara, a carta tem que ser forte pro deck ser viável. Ele não vai ficar quebrado, contanto que seja focada no arquétipo e fechada nele. Então, hoje a gente vai ver algumas dessas cartas, algumas cartas absurdas, mas que estão inseridas em decks mais fracos, periféricos, ou como eu disse nas más línguas, decks ruins. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, então, vamos lá! Muito bem, meus amigos, deixa eu pedir um tempo pra vocês aqui, pra eu tirar a porra da webcam full daqui da frente e a gente vai ver. Agora a gente vai ver essa câmera. Como é que é a voz mesmo? Meu pai, o mundo tá chato, pai. Aí eu perdi no argumento. Isso foi ridículo, né, galera? Desculpa mesmo. Agora vamos pra mais uma transição. Muito bem, meus amigos. Então aqui tá a lista de algumas cartas que eu coloquei, tá? Então a gente vai estar acompanhando aqui algumas dessas cartas completamente absurdas em decks ruins. Eu coloquei aqui algumas, tá? Isso aqui eu não sei que número de top é esse, eu vou falar do máximo que der. E aqui embaixo eu coloquei algumas menções honrosas de algumas cartas. Por exemplo, o Benten é absurdo, mas joga no Drayton, que é meta, então não vou falar dela. Apesar do Cyberagent ser um deck bem periférico e bem estranho. Tem essa carta aqui também, essa carta aqui também, enfim, tem várias cartas aqui que tem o potencial de ser considerada carta absurda, só que estão em deck ruim. Mas eu tenho algumas prioridades para estar falando sobre. A gente vai começar aqui pela Ursact Radiation. Essa carta nem existe ainda, mas ela é completamente absurda. Olha só, vai ver essa carta. Ela é Ursact Radiation, é do arquétipo do Ursat, né? Aquele que faz sincro reverso, diminuindo o nível dos bichos, e tem aquele sincro que não tem nível, enfim. Ela diz basicamente o seguinte: ativa essa carta por colocar 7 counters nela. Isso aqui já é doido, tá ligado? E aí você pode controlar somente uma dela, beleza? E cada vez que um Ursact monstro é special da sua mão ou extra deck, você pode remover uma carta desse card e compre uma carta. Uma vez por turno, durante a end phase, você pode escolher um Ursat card no seu cemitério, exceto ela mesma, e devolve pro deck. Por que essa carta é absurda? Porque a mecânica dos Ursact, se eu não estiver enganado, o efeito dos bichos é descartar um bicho, e aí você descarta um Ursact, e aí você invoca o bicho da mão, tá ligado? Só que os bichos têm efeito, tá ligado? E aí você sai baixando o Satic. Então, tipo assim, você conseguiu colocar monstro na mesa pra fazer um Synchro Sumo. Pode ter sido só com o Sat. Aí você ativa essa carta e coloca 7 counter nela. Daí você baixa um Sat por efeito. Daí você já tem outro bicho e você vai fazer... Já comprou uma carta. Daí você vai fazer esse bicho aqui. Comprou outra carta. Essa porra pega o campo. O campo, cadê o campo aqui? Esse campo aqui. O campo diz o seguinte: uma vez por turno, se o seu Sat iria tributar monstro pra ativar um efeito, você pode banir um nível 7 maior do seu grave no lugar. Então, daí você
você precisa tributar um bicho da tua mão, né? Se não me engano, da tua mão ou campo pra poder invocar o Satic. Mas se você tem o campo, daí você já economiza. Daí algum bicho que você já buscou já entra só por banir uma carta do cemitério. Você invoca, ele vai comprar mais uma. Então, tipo assim, sendo bem conservador, você vai comprar 3 cartas. E o deck é bem estranho. O deck é bem ruim, ele não retém tanta vantagem. Apesar dele ter uns monstros muito bons. Esses monstros que eles são bem interessantes. Mas o arquétipo em si não é bom. Mas essa carta aqui, poder ficar comprando carta pra você, sempre que você põe o Special na mesa, sendo que o arquétipo é todo feito em Special Summon, já que todos eles são monstros de nível 7, então óbvio que eles não vão entrar por Normal Summon, né? Então, o efeito dele é o seguinte, durante a main phase, que o Quick você pode Quick ainda, tá ligado? Desconta no turno do oponente. Então, você pode tributar um nível 7 ou maior monstro da tua mão, e aí faz pressão dessa carta. Além disso, não pode fazer pro resto do turno, exceto monstros com nível, beleza? Se esse card é Special invocado enquanto você controla outro saque de monstro, você pode escolher um card no... Enfim, daí eles têm um efeito extra, tá ligado? Tem um que pega a carta do cemitério pra mão, enfim, tem uma porra dessa. Então, basicamente, tudo que você faz é fazer Special Summon, inclusive você faz isso no turno do oponente. Então, no teu turno, pelo menos, você vai fazer no mínimo esse synchro e algum synchro aqui. Então, fazendo isso, você já, tipo, deu no mínimo 4 draw, tá ligado? E a carta ainda vai ter 3 counters, porque ela tem 7. Daí, no turno do oponente, se você tem algum site na mesa que interage com o oponente, né? Tem algum aqui que bane carta do cemitério do cara, tem alguns aqui que mata a carta ou buca a carta, se eu não me engano. Então, você já consegue interagir com ele enquanto sai comprando carta que te potencializa a comprar tuas Tex Cards, que são hand traps que você pode dar no turno do oponente. Então, essa carta é bem forte, ela não põe exatamente o teu game state pra frente, então assim, em termos, é o que o deck precisava? Mais ou menos, porque como o deck é muito custoso de fazer jogadas, tem que ter uma carta que te dê muita vantagem em troca e ao mesmo tempo o deck não fica quebrado, porque ele realmente não é absurdo. Então, esse tipo de carta é interessante, só que eu não sei o quão simples de buscar ela é no deck, sinceramente eu não sei, e eu não sei se é exatamente o que ele precisava, mas com certeza é uma carta bem absurdinha que tá vindo aí pra um deck meio bosta, né, que é o deck de Ursac. Então agora a gente passa pra próxima carta, let's go! Muito bem, meus amigos, então eu não vou falar tanto de algumas cartas aqui, tá? Porque eu preciso falar do máximo que eu conseguir. Então eu vou tentar não passar tanto tempo assim em uma carta específica. Então talvez até fale menos do que eu deveria de alguma carta, mas você entende que o objetivo é só mostrar pra vocês e não destrinchar muito profundamente sobre as cartas. Próxima carta é essa aqui, Sol Fatchord Elegance. Essa carta é muito boa. Ela é desse arquétipo aqui, né? O Sol Fatchord, que é um arquétipo pêndulo. E aí, esse arquétipo aqui, ele interage com as escalas, né? Escalas pares e escalas pares e escala ímpares. É assim que o deck interage. Então, ele tem 3 efeitos diferentes. Eu disse 3 reais. Então, ela diz o seguinte: coloque um Solfachord pêndulo do teu deck na tua pêndulo zone. E esse efeito já é bom, tá ligado? Você vai colocar um pêndulo, buscar um pêndulo e colocar na tua pêndulo zone. O outro efeito é: adicione um Solfachord pêndulo da tua mão face up pro extra deck, então você vai pendular, então teoricamente é um custo descartar, mas você coloca no extra deck pra pendular depois. E aí, você e coloque 2 Solfachord pêndulo monstro, um com a escala ímpar e outro com a escala par do seu deck nas tuas pêndulo zones. Isso é muito bom, tá ligado? No deck pêndulo você tem a spell que você ativa e aí você pega um monstro da tua mão, coloca no extra deck e coloca as 2 escalas. Bum! Você vai pendular o monstro que é o custo que você pagou pela carta. Isso é muito forte, muito mais forte que o pêndulo call, que nem tem tanta sinergia. Aqueles pêndulo magista antigo, né? Aqueles mais amarelinhos, deixa eu colocar aqui, Sol Fatchord. Aqueles pêndulo magícia, né, que são os amarelos, eles têm efeito de descartar uma carta e o grande, o nível 7, mata um Spell Trap e o nível 4 ele mata um monstro na mesa, descartando uma carta. Mas os decks são pêndulo, cara, não descartar a carta não te ajuda. Tudo bem que a Konami depois inventou a porra do Dark Womb, que é uma carta sem sentido nenhum, como que o pêndulo trigger efeito voltando do cemitério. Que merda é essa? Então realmente não faz sentido. E o pêndulo call é uma carta muito boa. Mas essa spell aqui do Solfachord, ela faz muito sentido com o deck pêndulo. Pega um da tua mão, coloca no extra, coloca 2 escalas e você pendula o monstro que você colocou da tua mão no extra deck. É muito bom. E o monstro que você invocou, obviamente, vai fazer vantagem pegando carta de algum lugar. Então esse é o segundo efeito. O terceiro efeito é: adicione 2 cartas, uma par, com a escala par e com a escala ímpar do deck pra, da sua pêndulo zone pro extra deck. E se fizer, compre 2 cartas. Meu Deus, essa carta é muito boa. Você só pode ativar um por turno. Se não pudesse, ia ser insano, mas só pode ativar um por turno. Então, tem situações que você já tem as 2 escalas feitas, e aí você ativa essa spell, e você joga ela pro extra, e você compra 2. Às vezes você já pendulou, tá ligado? Então, se você conseguiu construir a tua play sem precisar ter dado essa carta, por exemplo, pra colocar as 2 escalas, porque você já construiu a tua play com as escalas que veio na tua mão, então você pode pegar as 2 escalas, colocar no extra deck que vão ser follow-up e comprar 2 cartas novas. Isso é muito bom. Então, ela é muito versátil, dependendo da situação, tá ligado? Tudo que ela faz aqui é extremamente vantajoso. Você vai pegar um da tua mão, colocar no extra que vai ser pendulado, colocar 2 escalas, ou se você já tem escala, você coloca elas pro extra deck e compra 2 cartas. Isso é muito bom. E essa carta é muito quebrada, né? Só que, de novo, é em um arquétipo ruinzinho de pêndulo. Se fosse em um arquétipo do
Pêndulo Magista no ápice. Imagina isso aqui naquela época do Pêndulo Magista no ápice. Ia ser completamente fora de controle. Mas ela é com certeza uma carta boa em um deck ruim. Agora passa pra próxima carta. Muito bem, meus amigos, então a próxima carta que eu vou falar é essa aqui, Abyss Script Opening Ceremony. O Abyssactor, que é esse arquétipo aqui, eles têm os monstros de main deck, são pêndulos, são Abyssactor, e eles interagem com as spells Abyss Script, tá ligado? Que são essas spells aqui. Em linhas gerais, os efeitos delas são muito ruinzinhos, tá ligado? Os efeitos delas são muito ruinzinhos, mas elas têm um efeito muito what the fuck, que é, se ela tá setada e é destruída por uma carta do oponente, olha só, se esse set card que você controla é destruído por uma carta do oponente, por um efeito, né? E você tem Face Up, a Abyssactor Pêndulo no teu extra deck, tem esse efeito, todas elas têm esse efeito. Aí elas fazem alguma coisa muito absurda. Por quê? Porque isso acontecer é um pouco difícil, tá ligado? E aí torna esse efeito absurdo. Essa aqui, por exemplo, é a mais absurda de todas. Por quê? Se ela tá setada e destruída por um efeito do oponente, você pode comprar cartas até ter 5 cartas na tua mão. É um deck de pêndulo, que você pega e bota todo mundo na mesa, escala, caralho. E aí você baixa. E se o cara mata essa carta, você compra 5. É claro que se o cara está jogando contra um Abyssactor, ele não vai matar as escalas. Mas aí o arquétipo ele tem algumas coisas que te ajudam a forçar o oponente a fazer isso pra você. Uma delas é o campo. O campo aqui, ela diz o seguinte: bom, cadê o efeito dessa porra, bicho? Bom, você pode revelar um Abyssactor Pêndulo e um Abyss Script da tua mão, adicione um Abyss Script spell do deck pra tua mão com o nome de frente da carta que você revelou, beleza? E aí o outro efeito é, enquanto você controla o Pêndulo invocado, o Abyssactor, Pêndulo monstro, qualquer efeito de monstro que o oponente ativa se torna, destrua um set spell trap que o oponente controla. Entende isso? Então aqui, pelo menos, você tem alguma coisa. Se você tem um campo, além de você buscar a carta, você pode setar essa carta, e essa carta aqui é um negate, porque se o cara invoca a porra de um Seifert, ele dá efeito do Seifert. O efeito do Seifert é mandar uma carta do campo cemitério e adicionar um bicho dragão com o mesmo nível, né? Mais ou menos algo assim. Então, o efeito do Seifert passa a ser, destrua uma carta, uma set cartas que o oponente controla. Daí ele mata a tua Abyss Script que tá lá, e você comeu o efeito do oponente e comprou 5 cartas. Sem falar que todas as outras também têm efeitos, mas essa aqui é de longe a mais absurda, que comprar 5 cartas. As outras também têm efeito bem fortes, tá? Mas essa aqui é a mais what the fuck. Além dela, além dessa carta, tem esse monstrinho aqui, né? Que no campo ele pode trocar, se não me engano, né? Você pode escolher um Abyssactor Pêndulo que você controla e o monstro que você controla troca o controle de ambos, né? E o efeito de monstro é o seguinte: uma vez por turno, durante a standby phase, tome o controle desse card, dê o controle desse card pro oponente. Beleza, uma vez por turno, se você controla esse face up card, se esse card troca de lado, né, ativa esse efeito, obrigatoriamente tem que ativar esse efeito. E aí você destrói uma set Abyss Script na Spell Trap Zone, tá ligado? Você dá ele pro oponente, e aí quando ele vai pro oponente, ele ativa o efeito e mata a spell tua. E aí você triga o efeito dela. Então você tem algumas ferramentas, apesar de parecer complicado, o deck é meio que moldado pra isso. Então você consegue fazer, e ela é com certeza uma carta bem absurda, como vocês puderam ver, é um pouco desequilibrado, mas é uma parada que a gente não vê por aí em todo o deck. Então, vamos pra próxima carta. Muito bem, próxima carta eu vou falar um pouquinho de carta de extra deck, eu vou falar um pouco da Traptrix Serra. É mais ou menos na mesma vibe do Maximus que eu falei lá do deck de Magical Musketeer, porque o Maximus ele é um Link 1 absurdo pra um deck ruim, e ele ajuda algumas coisas, só que o Max ele só é uma carta boa going second, ele é horrível going first, você nunca faz ele going first. A Serra é o contrário, ela é uma carta que ajuda você a continuar cumprindo a função do Traptrix, que é, o Traptrix tem dificuldade de fazer Exceed, tá ligado? Sendo que ele é um deck de Exceed, e ele tem dificuldade pra fazer isso, porque os monstrinhos precisam que o jogo grinde para os efeitos ficarem bons, pra você ter a Dioné invocando a Mermilho do cemitério, matando carta e fazendo Exceed, por exemplo. É uma coisa que fazia na época do Hat, mas tem que aguentar até lá, então tem que setar traps e ficar passivo, mais ou menos o que o Musketeer faz. Com a Serra, isso muda completamente, porque qualquer Traptrix vira a Serra, e a Serra é absurda, porque ele é feita com um non-link Traptrix, você não pode usar ela mesma pra fazer ela, esse link invocado é afetado por traps, então beleza, não toma impermanence, e aí pode usar os dois efeitos, tá? Se uma trap normal é ativada, você pode special summon um Traptrix do seu deck com um nome diferente dos cards que você controla. Isso é bom, você consegue fazer isso no turno do oponente, no turno do oponente significa que você pode invocar, por exemplo, a Mermilho, e a Mermilho, quando ela é invocada, ele tem um efeito mandatório que ela mata uma spell trap no campo que o oponente controla. Então, por exemplo, você pode interagir com isso, enquanto ativou uma trap que já interagiu com o oponente. Outra coisa que ela pode invocar é aquela menininha que eu esqueci o nome, que é a Traptrix volta uma carta 7 tua pra mão e pode setar outra, tá ligado? E eu acho que você pode ativar no mesmo turno, se eu não me engano. Ela faz isso também, e ela sai trigando o segundo efeito da Serra, que é, se outro Traptrix monstro ativa o efeito, você pode setar uma Whole Normal Trap do deck. Então, tipo, ela é uma carta muito boa, porque ela mesma triga o segundo efeito, porque se você ativa uma Trap,
triga a Serra. A Serra vai invocar um Traptrix do deck. Esse Traptrix do deck vai ativar efeito. E como ele ativou o efeito, o Traptrix que ativou o efeito foi o Traptrix que a Serra trouxe. E o Traptrix que a Serra trouxe ativou o efeito, logo triga o segundo efeito dela, que é setar uma trap pra poder fazer isso de novo no outro turno. Então é uma carta muito forte o plus que ela faz. E quando começa a degringolar a favor do Traptrix, trigando os efeitos da Serra múltiplas vezes, fica muito complicado de perder. Então essa com certeza é uma carta absurda no deck de Traptrix. Uma coisa que obviamente falta é, por exemplo, uma jogada que é insana nesse deck, é quando você abre com qualquer Traptrix, de preferência da Mermilho, porque a Mermilho entra e busca a carta, ou então aquela outra que quando entra busca um Traptrix monstro, pra pelo menos fazer vantagem. Daí a Serra entra e você ativa a Trap Brigandine dos Phantom Knight, porque enquanto você não tem Trap no cemitério, a Brigandine pode ser ativada da mão, essa trap aqui. Daí o que acontece? Ela entra como um monstro nível 4, só que ela é uma trap que você ativou, então isso triga o efeito da Serra. A Serra vai invocar a Mermilho, e a Mermilho tem efeito mandatório, então mesmo que o cara não tenha Spell Trap no campo, a Mermilho ativa o efeito. Então aí a Mermilho ativa o efeito, triga o efeito da Serra, que seta uma trap do deck. Boom! Tem o Extend 4, plus Serra, plus trap setada, tudo que você precisa pra interagir no turno do oponente com a menina, que se o nome dela, a Traptrix Rafflesia, e a trap que você setou pela Serra. No outro turno, a trap vai interagir com o oponente, trigar a Serra, que vai invocar alguém que ativa efeito que triga a Serra de novo. Muito bom. Então falta uma trap do Traptrix que você possa ativar da mão e que tem efeito mais proativo, pode até ser efeito de vantagem, só pra poder trigar a Serra. Como isso não existe, você se contenta com o que tem, mas ela é com certeza quebrada no deck de Traptrix. E agora a gente passa pra próxima carta. Eu tô um pouco acelerado, né? Mais que o normal, eu acho que é porque tem muita coisa pra falar, eu quero falar de todas. Eu vou falar dessa carta aqui que é meio nova, que é o Vampire Ghost Ogre. Ele é com certeza uma carta muito desequilibrada pro jeito que ela é, né? Porque, assim, a gente tem que pensar em carta desequilibrada meio que no contexto do deck, mas também pensar nela no vácuo, meio standalone. Imagina um monstro que, se é normal, você pode mandar um outro Vampire card da tua mão ou face-up do campo, ele não pode mandar ele mesmo, você pode mandar um outro vampiro. E, detalhe, os vampiros têm efeito do cemitério, tá? E todos eles ativam o efeito dessa forma, mandando um vampiro da tua mão ao campo do cemitério, se eu não estiver enganado. Daí, ela vai fazer o seguinte, você manda o vampiro da tua mão, um outro vampiro da tua mão ao campo, pro cemitério, e aí você vai adicionar um nível 4 ou menor vampiro monstro do deck pra tua mão, e se você fizer, você vai mandar um nível 2 ou menor vampiro monstro do deck pro cemitério. Puta que pariu, que carta é essa? Como é que a carta entra? Tudo bem, ela manda uma carta no cemitério, mas o deck nem é ruim, tá ligado? Isso nem é um custo caro de ser pago. Mas o efeito que vem em troca é adicionar um bicho e milar outro que tem efeito, que vai tributar o bicho que você pegou e vai dar efeito e vai buscar uma carta. E o bicho que você buscou, que foi descartado pelo bicho que você milou, vai ativar efeito tributando o bicho que você invocou. E aí é muito bom, muito bom. Sem falar que no cemitério ainda tem um outro efeito, que é durante a main phase Quick Effect, você pode banir essa carta do teu cemitério e pagar 500 pontos de vida, e imediatamente depois disso, normal summon um vampiro monstro. E aí tem várias coisas que você pode fazer. Tem alguns vampiro aleatório, que é bem complicadinho de você colocar antes, fica muito mais simples agora, tanto pra construir play. Se eu não me engano, tem um que interage com o oponente. Posso estar falando besteira, mas tem um que interage com o oponente. Se não tiver, precisa ter. Um que entra por norma e interage pouco com o oponente no turno dele, porque aí você dá esse Ghost Ogre no turno do cara, tá ligado? Isso é muito bom. Então, esse monstro tem muitos efeitos. Imagina o teu deck ter um bicho que entra, dá efeito, descarta uma carta ou manda outro do campo pro cemitério, adiciona um bicho e mila outro que tem efeito. Puta que pariu, essa carta é muito boa. Então esse monstro aqui é muito, muito bom no deck de vampiro, que não é o melhor deck do mundo, mas com certeza é um deck decente. E essa carta eleva um pouquinho o deck de patamar, apesar de o patamar dele ser praticamente nada ainda assim com essa carta. Mas vamos para a próxima carta, Transição. Muito bem, então a próxima carta que eu vou falar é um pouco o Speed Ride aqui, né? High Speed Ride Cork Blaster. Eu não sei se todo mundo conhece essa carta, não foi lançada ainda, mas vai ser lançada em breve. Eu falei um pouco dele no vídeo específico de Speed Ride que eu fiz aí há alguns dias, mas ele é um Thunder nível 3, ele é extremamente simples de ser feito em Speed Ride, porque o Speed Ride tem aquele principal Thunder, né? Que é o dado com o olho na cara, sei lá como é que é o nome daquela porra. E aí ele modula o nível do outro monstro que você controla, né? Esse monstro aqui. Ele modula o nível do outro monstro que você controla. E aí você pode fazer qualquer synchro do jogo, porque ele modula o nível, né? Contanto que seja um synchro feito com 2 bichos. Aí você pode, ele é nível 1, você coloca o outro monstro como nível 2 e você faz Speed Ride. Ele tem 2 efeitos excelentes. O primeiro é adicione um Speed Ride Trap, Spell ou Trap do deck pra tua mão. Adicionar Spell te ajuda a construir play. Adicionar Trap te ajuda a interagir no turno do oponente, porque vem uma Trap muito boa de Speed Ride, então você busca uma Trap que te defende e que ao mesmo tempo é follow-up no cemitério. Então, olha só o que ele faz. Ele pega uma Trap do deck que interage e é follow-up. Boom, muito bom. Mas você pode também buscar Spell, não te ajuda tanto, porque buscar Spell é pra estender, mas se for pra estender, você ativa o segundo efeito. Se esse card foi synchro invocados, usando somente Speed Ride monstros como materiais, isso é bom porque fica amarrado no arquétipo, e todo o material que foi usado pro synchro summon estão no teu cemitério, faz special summon de todos eles.
caralho, que porra é essa? Então você faz o síncrono sumo dessa merda com 2 monstros, e aí quando ele entra na mesa, você dá o efeito dele e invoca os 2 monstros pro campo. Aí você fica com ele, Synchro Tanner, e os 2 monstros que forem usados como material pra ele. Meu Deus, isso é muito bom. Que porra de outra carta faz isso, cara? É muito forte. Então, essa carta é realmente muito boa. Ela tem 2 efeitos excelentes pro arquétipo. Eu não acho ela tão quebrada assim, mas é quebradinho, na verdade, vai. Essa carta é bem quebradinha. E só funciona no Speed Ride, o que é excelente. E é uma carta muito, muito, muito boa. É mais ou menos o que aquela carta faz, né? Se não me engano, é super... Não é super poly, não, caralho. Como é que é? É ultra poly, né? Deixa eu ver se é ultra poly. Carrega arte, essa aqui. É mais ou menos como essa carta faz. Ela paga 2000 Fusion Summon Fusion Monstro do teu deck usando 2 monstros que você controla como materiais. Nenhum jogador pode ativar a carta. Você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher um Fusion Monstro que foi Fusion invocado com essa carta. E aí faz puxa sumo de todos os materiais que estão no teu cemitério. Mas muda o ataque pra 0 e os efeitos são negados. No caso, esse bicho nem invoca, nem tem a decisão de invocar com efeito negado. Essa aqui é uma fusão, né? Que você precisa fazer, Isso aqui é um bicho de extra deck. É gritante. Essa carta é muito boa. Então vamos falar de outra carta, porque tem muita coisa a se falar. Let's go! Próxima carta aqui que eu tenho pra falar, a minha câmera ela fica virando, eu tenho raiva disso. Let's go, a próxima carta que eu vou falar aqui é o Fragile Patchwork. O Fragile Patchwork é uma carta muito boa, simplesmente por questão numérica. Simplesmente não tem cartas que tem... É muito pouco a quantidade de cartas que faz, tipo assim, um 2-1 muito bom, tá ligado? Por exemplo, como esse Vampiro faz. Você descarta uma carta pra adicionar uma, trocou, mas você milou uma carta. Então, tipo, você ficou com a mesma quantidade de cartas que tinha antes, mas você escolheu as cartas que você tem. Você escolheu os efeitos que você vai usar. É absurdo. Então, o Pêndulo Call, por exemplo, essa Solfachord aqui, o custo dela é muito baixo, que é colocar a carta pêndulo na tua mão no extra. Você vai pendular, então foda-se, não tem custo. Mas o pêndulo call descarta e adiciona 2. Então geralmente quando você vai adicionar 2 cartas ou milar uma carta e adicionar outra, tem um custo a ser pago. O Patchwork não se importa com isso, porque você ativa ela e adiciona um Edge Imp, que é material de fusão. Às vezes é o Edge Imp Chain, que é muito bom, que quando cai no cemitério, triga efeito e adiciona outra carta, e uma poly do deck pra tua mão. Meu Deus, que porra é essa? Ela sozinha, o deck é todo de fusão, então precisa da poly. Então ele pega a poly, que sem a poly você não faz as fusão, muito difícil, e ainda pega o material de fusão, que é o Edge Imp. Então essa carta é muito boa. É muito poucos decks que tem isso aqui. De novo, eu acho que lá no antigo canal, nesse aqui, se eu não me engano, eu não fiz ainda, mas no antigo canal eu tinha feito um vídeo falando sobre a evolução do Fusion Summon. E algumas evoluções são necessárias para a mecânica de fusão ficar atual. Uma delas é você burlar a mecânica de fusão. Então, por exemplo, o Fusion Dash usa materiais do deck, beleza? É muito mais fácil de você usar a fusão do que gastar 3 cartas para fazer um bicho de fusão. Mesmo que ele seja um bicho interativo, é caro demais. Usar a fusão e os 2 materiais, não dá. Mesmo que ele tenha se pagado, ainda assim é caro. Então, é complicado. Ou você burla, dando um Shadow Fusion, Fusion Dash, ou você faz fusão de contato, enquanto é fácil colocar os monstros na mesa, ou você faz igual o ABC, que é um roubo completo, você usa os bichos, taca pro cemitério, faz a tua board, bane ele sem nada e faz o Buster, beleza? É uma forma também de fazer a fusão, mas o Fluffle, ele não tem esse roubo, ele faz a fusão na moral. Qual é o artifício que você tem pra recompensar e pra não deixar com que as fusões sejam extremamente caras em um deck que faz fusão honesta? Você faz com que seja, apesar de ser relativamente trabalhoso fazer as fusões, elas sempre te recompensam muito. Não as fusões, mas os materiais. Que é outra forma de fazer isso. É fazendo com que os materiais te dê vantagem. Te recompensa as cartas que você gastou. Então você compra muita carta, você adiciona muita carta. O Fluffle Wings compra 2, descarta uma. O Fluffle Wings compra 2 e aí taca o Toy Vendo pega uma carta. É absurdamente absurdo. E aí você compra com um pinguim. Se o coelho cai no cemitério, pega um Fluffle pra mão, lá. Então essa é a forma que você tem. Por isso que no deck de Fluffle, o efeito do Patchwork é esse. Adiciona uma poly e uma Edge Imp, que é o material de fusão, tá ligado? Porque aí o teu dog fica limitado a pegar outras coisas que você precisa. Essa carta é muito boa, mas assim, ela é boa, faz sentido na endgame, mas são poucos decks que tem uma carta com esse teor, que você ativa e busca 2 cartas sem razão nenhuma. É um plus 1 instantâneo muito forte. Então, ela é absurda, num deck meio fraquinho. Caralho, acabou a porra da música, né? Voltou de novo a música. Beleza, agora sim a gente passa pra próxima carta. Let's go! Parece que esse vídeo vai ficar maior do que o outro, né? A próxima carta, Resonance Insect, se esse card é mandado do campo pro cemitério, adiciona um nível 5 maior inseto do deck pra tua mão, e se essa carta é banida, você pode mandar um inseto do teu deck pro cemitério. Bom, não preciso dizer porque essa carta é absurda, ela não é uma vez por turno, e aí é muito fácil mandar ela é fácil mandar ela do campo pro cemitério, você pode mandar 2 vezes, e como ela não é uma vez por turno, ambas as vezes ela vai trigar. Ela busca Kaiju, ela busca uma infinidade de insetos, porque ela busca qualquer inseto, contanto que seja nível 5 maior. Isso é muito bom. E o outro efeito, se ela é banida, ela pode mandar um inseto do deck pro cemitério, dá um Foolish, e aí você mila a carta que dá efeito. Então, é uma carta muito boa, é uma carta bem quebrada. Por enquanto, ela é uma carta quebrada em um deck não tão forte, que é o Beat Trooper. O Beat Trooper é um deck legal, é um deck decente, é um deck interessante, mas no momento ele não é grande coisa. Então,
No momento, essa carta ainda é uma carta muito forte em um deck fraco, mas com os novos portes do Beat Trooper, quem sabe semana que vem ele vai ser meta, e aí essa carta nem deveria estar nessa lista, porque ela é só uma carta quebrada em um deck quebrado. Mas por enquanto, como o Beat Trooper é muito pé no chão, ela é só uma carta muito boa e um arquétipo meio fraquinho. Vamos pra próxima carta, porque o tempo tá acabando, tá ficando muito longo. Próxima carta é White Mirror. Essa carta que alguém falou nos comentários do outro vídeo, ela parece simples, mas assim, pensa na vantagem que isso faz. Você vai escolher um nível 4 ou menor peixe no teu cemitério, faz special dele e você adiciona ainda um monstro com o mesmo original nome do deck pra tua mão. Caralho, essa carta é muito boa, tá ligado? Tipo, muito boa, muito boa. Ela invoca um bicho do cemitério e pega um bicho. Muito provavelmente esse bicho vai dar efeito da tua mão e vai entrar pra fazer alguma coisa. Então, é forte. Os peixes são horrorosos, né? Mas a carta é boa. Imagina isso no teu deck, tá ligado? Imagina isso no Virtual World, sabe qual é? É muito bom. Então, eu nem sei se essa carta devia estar aqui. Eu coloquei mais pelo impulso. Eu não tinha visto, na verdade, que era um monstro com o mesmo nome do deck. Eu achei que era do mesmo nível. Mas, vamos pra próxima carta. Essa aqui não valeu muito, não. Let's go. Próxima carta que eu quero falar é essa aqui, Springans Watch. Ela é bem boa, tá? Bem bom. Essa aqui, ela diz o seguinte: você vai adicionar um Grit Sand Sea Gold Gorgonda do deck pra tua mão. Ok? Ela adiciona um campo dos Springans. O campo dos Springans é a chave pra você girar o deck lá, se eu não me engano. Mas, se você controla o campo, você vai ativar esse outro efeito, que é adicione um Springan monstro do deck pra tua mão. E, se você fizer, mande um Springan monstro deck pro cemitério. O Springan no cemitério é efeito de carta pra você. Então, observa como é forte, tá ligado? É mais ou menos como o Patchwork, só que o Patchwork não tem nenhuma amarra de monstro que você tem que ter na mesa. Essa carta, se você não tem um campo, ela só pega o campo. Mas se você tiver o campo já e você busca o campo de outras formas, meu irmão, você dá um Hot e um Foolish na mesma carta. Que porra é essa? A carta que você deu Foolish faz efeito e a que você buscou também vai fazer efeito. Então, essa carta é muito broken de você ter assim no deck. Eu acho legal essa carta, porque o deck é bem ruinzinho, tá? Mas essa carta é de fato muito boa. Outras cartas aqui, então, galera, eu vou só dar uma transição aqui que a gente vai passar para a última etapa. Let's go! Próxima carta eu só vou falar por cima, tá? Eu não vou falar agora detalhadamente cada uma não, mas é só uma menção honrosa aqui, tá? Além dessas daqui de baixo. Então eu vou falar do Test Penta. Eu acho ele muito bom porque ele é um monstro bem simples de ser feito no deck de Gladiator Beast. É exatamente o que o deck precisava. Se ele é link invocado, você pode assinar um Gladiator Beast carry o deck pra tua mão. Então só aqui já é um efeito excelente. E aí, esse mesmo efeito que ela faz com que você trigue o segundo efeito dela. Que você pode, né, no caso. Se você pode escolher um outro Gladiator que você controla, Gladiator Beast, devolve pro deck. E aí você faz special summon de outro Gladiator Beast com nome diferente do teu deck. Então, quando você invoca ela, você pode pegar a spell da Reborn, se você não tiver outro bicho na mesa, dá a spell da Reborn, invoca um GB do teu cemitério, dá efeito dela, embaralha o GB pro deck e invoca outro. E aí, quando o outro vem, trata-se como se ele tivesse sido invocado pelo efeito de um Gladiator Beast. Daí ele vai trigar efeitos também. Então, tipo assim, é uma carta excelente. Essa aqui é um daqueles suportes perfeitos que é exatamente o que o deck precisava. Essa carta é muito inteligente, inclusive. Próxima carta que é quebrada em deck ruim é o Junk Speed, não preciso nem falar. Se ele é 5 invocado, você pode puxar o sumo quantos Synchron forem possíveis, Tanner, né, com o nome diferente do teu deck em posição de defesa, e você fica limitado a fazer só 5. Nem preciso dizer que isso aqui é muito quebrado. Você invoca 5 Tanner se for o caso. Geralmente você não invoca, mas você pode invocar. Próxima carta é Revendreth Slayer. Não sei se ele é tão quebrado assim. Na verdade, foda-se o Revendreth Slayer, não vou falar dele não. Essa carta também eu acho bem boa, que manda o win do deck pro cemitério. E se você controla um face up no effect, você pode adicionar o deck pra tomar um Tend. Então entra nessa parada de fazer 2 pra 1, que é excelente. E por fim, a carta mais quebrada, uma das mais quebradas do jogo standalone é o Nepta Beast, que ela não é de um deck ruim, porque o Mermail não é um deck ruim, mas você pode mandar um Atlantia monstro deck pro cemitério como custo, e aí o efeito é adicione um Atlantia do deck pra tua mão. Isso aqui é absurdo, porque a carta que você mila como custo faz efeito. É mais ou menos o que a Cherubine faz. A Cherubine mila como custo, tá ligado? E triga efeito de qualquer jeito, tanto o Phantomite quanto o BA. Então o Nepta Beast mila uma carta que faz efeito e adiciona outra que você vai usar pra fazer efeito também. É absurda a vantagem que essa carta faz sozinha, só com o normal sumo dela falando efeito. O deck dela não é meta no momento, mas o Mermail é um deck sim, potencialmente decente, mas é uma daquelas cartas quebradas standalone que eu tinha falado pra vocês. Além disso, tem todas essas cartas aqui de baixo que vocês podem ver, mas eu acho que a gente vai ficar por aqui. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, comentem o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer dar mais sugestões, deixa aí no comentário. Valeu, falou e até mais!